Deus, como é que nós podemos cultivá-lo. E hoje o tema da terça-feira é amor eterno. Amor eterno. Então, continuando na carta de Laodiceia, certo? Nós estudamos ontem Jesus descrevendo a nossa condição e depois nós vimos Jesus oferecendo o remédio. Mas Jesus não para por aí. Jesus dá mais algumas orientações, Jesus dá mais algumas considerações sobre a igreja de Laodiceia. Ele diz o seguinte, ó, verso 20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, gente, tem um conceito, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse verso 20. Toda vez que uma pessoa queria fazer aliança ou estabelecer uma amizade no Antigo Testamento, no tempo da Bíblia, as duas partes elas se sentavam, comiam, bebiam e ali elas firmavam ali o pacto. Então, o estabelecimento de uma nova amizade ou de qualquer nova aliança envolvia um momento ali de descontração, um momento ali de alimentação. Então, por exemplo, tem vários momentos na Bíblia em que ocorre uma alimentação ali entre os personagens e isso aumenta ali a proximidade com eles. Por exemplo, quando os 3 anjos foram visitar Abraão, para mostrar a hospitalidade, manda preparar um novilho cevado, manda preparar todo tipo de alimento ali para poder alimentar aqueles 3 anjos, para mostrar que era amigo, que ele estava ali oferecendo tudo bom e do melhor para eles, certo? Aí depois, a parábola do filho pródigo, por exemplo, para mostrar que, para simbolizar que o filho estava de volta, que o filho agora estava reintegrado à família, o pai manda preparar uma festa com comida e bebida à vontade, para que todos ali pudessem celebrar a reunião, a volta do filho para o lar. E assim tem outros momentos que não estou lembrando agora, mas tem vários momentos da Bíblia em que o estabelecimento de uma aliança, de uma amizade, vem a partir de um momento de alimentação. Então, quando Jesus nos convida, nos chama para entrar na nossa casa e cear conosco e comer conosco, é querendo restabelecer a aliança que um dia a gente quebrou. A aliança, a junção que nós tínhamos com o Pai, a junção que nós tínhamos com Deus, que foi quebrada quando nós pecamos, Ele quer reatar. E esse convite para comer junto conosco é para que a gente volte a ser íntimo, para que a gente volte àquela amizade que a gente tinha no começo, lá no Éden. Então, todo dia Deus comia, Deus ia com Adão e Eva, que tinha aquele momento de piquenique, de reunião com eles dois, tardezinha lá no Éden. E isso tudo era para fortalecer os laços entre o Criador e as duas criaturas. Então, gente, esse convite aqui para entrar e comer é para que nós possamos novamente estarmos juntos, unidos com o Criador. Agora, Jesus, ele, depois de descrever a nossa indiferença, ele mostra que essa indiferença tem que ser vencida, certo? Então, quando Jesus apresenta o problema, ele diz o quão insensíveis e indiferentes à graça dele nós somos mornos. E para isso nós precisamos vencer. E a promessa ao vencedor é que o vencedor vai poder ter o direito de sentar com ele no seu trono, junto com o Pai. Certo? Então, para muitas pessoas a batalha mais difícil é reconhecer a sua fragilidade, admitir a sua incapacidade de se salvar, aceitar a repreensão de Jesus, arrepender-se e receber com os olhos espiritualmente abertos as vestes da sua justiça. Então, para muitas pessoas é difícil acreditar que está errado. Tem pessoas, infelizmente, que acham que não pecam, acham que são boazinhas demais, não precisam de redenção. Então, para essas, não tem como Deus estabelecer uma intimidade, não tem como estabelecer uma salvação. As pessoas são apenas fariseus, que nós vimos ontem.
Ontem vocês devem ter, cada um estudado em sua igreja, a história de Caifás. Caifás ali é do grupo dos saduceus, e por causa da rebeldia dele, da teimosia dele, Jesus foi condenado. Porque Jesus estava atrapalhando os interesses dele. Então, ele não se comovia, ele não se mexia com as curas, com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Ele só queria saber de Jesus morto para não atrapalhar os planos dele. Certo? Então, gente, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, ele compreende a multidão, embora não justifique. Por que ele compreende? Porque Jesus entende a luta que nós travamos contra o pecado e ele promete nos ajudar. Então, Jesus ele venceu em cada aspecto que nós somos derrotados. Em cada tentação que hoje a gente cai, era cada tentação que ele vencia na época dele. Então, Jesus diz, aquele que vencer, como também eu venci. Então, se Jesus venceu, ele estende a vitória dele para nós. Se Jesus já passou por essas fases, ele ensina a gente a passar também. Então, por isso que ele se identifica com a raça humana. Ele é como nosso irmão mais velho, certo? Ele é como nosso irmão mais velho. E muitas pessoas no tempo da Bíblia já tiveram momentos de intimidade com Deus. Aqui a lição cita algumas, por exemplo, o próprio Adão. Deus criou Adão com a própria mão. Tudo que Deus fez, Deus fez falando, e Adão Deus fez a mão. E quando Adão peca, Deus corre atrás de Adão, perguntando onde é que ele está. Então Deus não fica cobrando à distância, Deus vai para perto. Deus quer novamente fazer as pazes com o ser humano, então ele vai para perto, ele vai à procura, à caça do ser humano. Por isso que ele pergunta, Adão, onde é que você está? Não porque Deus não soubesse onde ele estava, mas porque ele queria ver se o ser humano viria atrás de Deus. Se o ser humano iria se apresentar para ser perdoado. Certo? Depois, Gênesis 5:24 é a relação que Deus tinha com Enoque. Enoque era tão consagrado, tão achegado a Deus, que esse mundo não tinha nada a oferecer para ele. Então Deus disse, quer saber de uma coisa? Você não vai ficar mais aí não, você vai vir aqui para cima. Vamos bater um papo aqui mais perto? Então, Deus leva Enoque para junto dele. Depois nós temos Noé. Noé era a única pessoa justa na face da terra, e a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, não é que ele ficou rindo, mas ele achou o favor da parte de Deus. Por ele ser o único obediente, por ele ser o único temente a Deus, no mundo de pessoas que já tinham se corrompido. Então Deus estabeleceu também uma relação íntima com Noé. E Abraão nem se fala. Abraão era amigo de Deus. Abraão era o pai da fé. Então, a hora que Abraão menos esperava, Deus aparecer para ele e bate um papo. Tem vários momentos que Deus aparece e diz, Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Fique comigo, você é muito bom de conversar. Então Deus tinha também uma grande proximidade com Abraão. E Moisés também nem se fala. Moisés viu a face de Deus, ainda que não completamente, mas a glória de Deus Moisés viu várias vezes. E Moisés falava com Deus como se fala com um amigo. Então tinha toda uma proximidade de Deus e esses homens da Bíblia. Agora eu pergunto, hoje em dia, existem pessoas assim? Você conhece alguém assim, que tem tanta proximidade com Deus, que tem essa ligação tão próxima assim, que a comunhão é a coisa mais... A comunhão dessas pessoas é uma coisa assim tão incrível, tão espetacular, que as pessoas têm realmente contato com Deus? Hoje está cada vez mais difícil achar pessoas que valorizem a comunhão. Está cada vez mais difícil pessoas que tenham a comunhão como algo relevante. Quem tem a comunhão forte, solidificada, íntima com Deus de manhã, vai para o dia já calibrado, já vai para o dia vacinado. E a tentação que vier não vai ter chance. Então, gente, Deus sempre desejou estar perto da humanidade, isso é um fato. Sabemos que o ser humano, no Éden, antes do pecado, o ser humano via, ouvia e tocava em Deus. Depois do pecado, o ser humano só continuou ouvindo, e conforme os anos foram passando, o homem também deixou de ouvir a voz de Deus. E Deus sempre correu atrás. Primeiro no Éden, depois mandando construir o santuário, e depois vindo a esse mundo através de Jesus. Em Jesus,
o céu e a terra se tocam. Em Jesus não há mais fronteiras entre o ser humano e Deus. Jesus é a encarnação da glória. Jesus é Deus em forma de homem. E assim nós temos em Jesus um representante da raça humana diante de Deus. Para sempre Jesus vai carregar o corpo humano. Para sempre Jesus vai ser limitado a essa casca de homem. Para simbolizar o ser humano agora novamente no céu. O ser humano que teve um paraíso no começo, mas perdeu esse paraíso pela sua própria desobediência. Agora, pela obediência de Jesus, esse paraíso é devolvido para nós. Então, gente, o verso de hoje, do tema de hoje, é Jeremias 31, 3 e 4. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com um eterno amor eu te amei, por isso com bondade eu atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada. Então, Deus nos ama com um amor eterno, um amor que não começa nem termina, um amor infinito. E aqui também, acho que outra versão diz, com laços de benignidade eu te atraí. Ou seja, ele lançou um laço de amor e bondade e ele nos chamou para perto dele. Não forçadamente, mas ele nos chama e ele nos seduz, ele nos atrai. A graça é atrativa, mas as pessoas, infelizmente, por a graça não custar nada material para eles, então eles não dão valor à graça. Acham que a graça é só falácia dos evangélicos. Mas, gente, seja no começo, seja no fim do dia, Deus está esperando por você, para bater aquele papo, para ter aquela comunhão junto dele. O Pai deseja construir, ou quem sabe reconstruir o seu relacionamento com ele. Quando isso não acontece, o problema não está com Deus, mas está com você. A culpa de nossos relacionamentos com Deus não serem dos melhores é porque nós decidimos afastar a presença dele. Nós evitamos a comunhão. A gente chega de noite para dormir e a gente quer só dormir, não quer mais nem falar. A gente pula, a gente faz a oração bem rápido porque a gente já quer dormir, não está nem aí para intimidade, para conversa, para trocas com Deus. Então, Deus quer novamente ter Cerrou cedo hoje demais. Deus quer novamente ter aquela amizade. Então, gente, todos nós devemos pedir, todos nós devemos correr atrás, todos nós devemos ter aquele laço com Deus. Então, as suas manhãs devem ser manhãs de oração. Dedique uma hora por dia de oração a Deus. Não faça apenas uma oração corrida. Eu lembro que o pastor Diego Veríssimo, ele fez um sermão lá na UERN, e ele explicou que para a gente ter um reavamento e reforma, a gente precisa fazer muitas coisas sozinho, muitas mudanças drásticas em nossa vida de forma individual. Vigílias individuais, ler a Bíblia não só lendo, mas estudando com concordância, com comentário, para a gente entender a Bíblia. E as nossas orações têm que ser orações longas. Nós temos que dedicar uma hora para orar, para falar com Deus todo dia. Porque a oração é a inspiração da alma. Então nós vivemos num mundo intoxicante, num mundo sufocante, e para a gente respirar bem, precisamos falar com Deus. Então, seja amigo de Deus. Seja íntimo dele. Até que a sua vontade se sincronize com a vontade dele. Até que os pensamentos dele sejam os seus pensamentos. E quando você for falar, que as suas palavras sejam as palavras de Deus. E as pessoas vejam Cristo em você. Porque você já não tem mais separação entre você e ele. Vocês são um só. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muito obrigado pelo teu amor, que é eterno. Porque o Senhor nos ama de maneira incomparável, maneira insondável. E o Senhor quer, Senhor, estreitar os laços conosco. Dá-nos, Senhor, teu Espírito. Dá-nos uma boa noite, uma boa manhã em paz. Um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, não